Bom dia, muito obrigada pela oportunidade, Roseli. Eu é que agradeço. Aliás, né, eu quase que não consigo, mas de repente deu certo e você está aqui hoje. Bárbara, fala um pouquinho de você. Eu tenho 40 anos, eu sou formada em administração de empresas, comecei agora, nesse semestre, a iniciar psicologia. Estou casada há 17 anos, com meu marido há 20, temos um filho de 8 anos. E eu trabalhei muitos anos como logística em multinacionais, e aí depois que eu parei para trabalhar, para ter meu filho, eu decidi então, na verdade foi durante a depressão que surgiu aí a possibilidade de realizar esses sonhos bem antigos, que era de ser escritora e palestrante sobre questões sobre a vida. Em que momento da sua vida você teve depressão? Então, a gente não tem certeza quando começou, porque como eu não tinha informações do que era depressão, a gente só foi descobrir quando eu tive pensamento suicida, né? Que aí já foi aquela situação bem drástica e assustadora. Esse momento, meu filho tinha 2 anos de idade. Né? Mas eu já estava muito mal emocionalmente e eu sentia que eu precisava de alguma intervenção. Mas como na época eu não gostava de psiquiatra, como muitos de nós têm preconceito, os receios, eu queria uma medicação mais natural, mas aí a Genec falou, natural não vou te dar, não tem o que fazer. E aí eu continuei teimosa, sem tomar nada, até que realmente veio o pensamento suicida, que foi quando eu fui buscar ajuda efetivamente de um psiquiatra e fazer todo o tratamento aí adequado. Pensamento suicida. O que será que leva a nossa mente, né, a ter um descontrole tão grande que a gente queira tirar a própria vida? Na verdade, o que eu aprendi, assim, com tudo que eu vivenciei, com tudo que eu estudei, é que o pensamento suicida, na verdade, ele é o sintoma de uma doença. Os médicos não usam exatamente esse termo sintoma, mas o Drauzio Varella fez assim com as mãos, sabe? Tipo assim, como se fosse um sintoma. Então, ele vem em decorrência de transtornos mentais. Então, 97% das pessoas que têm pensamento suicida têm essas origens, né? Então, o que acontece? No caso da depressão, que foi a minha experiência, eu comecei a ficar, são sintomas, né, da depressão, ficar mais triste, sentir, assim, angústia, desânimo, não tinha mais vontade de fazer as coisas do dia a dia que eu gostava, que é aquela questão de perda de prazer pelas atividades que são as que a gente gosta de fazer. E aí, então, nesse negativismo, nessa nuvem negra, que eu digo esse peso, sabe, que a gente estava vivenciando naquela circunstância, eu acho que é quando para o cérebro, você já está tanto nessa vibe negativa que o pensamento suicida faz até sentido, sabe? Quimicamente falando, existe toda uma transformação no nosso cérebro, né? Os hormônios do prazer, eles são, como você falou do desequilíbrio, há esse desequilíbrio na produção dos hormônios do prazer. Então, o pensamento suicida é consequência de todo esse cenário. Normalmente, o suicídio, né, que quando se efetiva mesmo, ele vem nessa linha, quer dizer, você tem o pensamento, às vezes tenta uma vez, não deu, às vezes tenta. Sabe que eu não conheci a pessoa que cometeu suicídio, mas conheci um familiar. E ela dizia que foi assim, eles nunca tinham percebido nada, porque era uma moça atuante, vivia de moto, tinha os grupos. E de repente, numa tarde lá, ela pediu, o marido ia em algum lugar, ela falou assim: ah, então, vai junto, meu filho, vai junto com ele, né? E ela ficou em casa sozinha. Ela cometeu o suicídio usando chumbinho. E aí foi terrível, porque o chumbinho vai destruindo tudo dentro. Foi uma morte muito difícil. A irmã contando, falou, e a gente nunca percebeu nada dela. Na verdade, a gente diz que a depressão ou as outras doenças, né, os transtornos mentais, eles são silenciosos, né? O meu marido talvez nem tivesse imaginado que eu tivesse com depressão, e quando veio o pensamento suicida, eu procurei ajuda, mas se eu não tivesse procurado ajuda, talvez eu ficasse em silêncio. Quais são as etapas? Como você mesma disse, você tem um pensamento, então se você não fazer uma intervenção, seria buscar ajuda, você vai começar a criar uma estratégia, que no caso dela foi esse método que você disse, então você cria a estratégia, eu acho isso a coisa mais assustadora do mundo, pelo tamanho a dor que a pessoa está sentindo, para pensar nisso, em fazer uma estratégia de como cometer o ato. E efetivamente a tentativa, que algumas vezes é positiva, algumas outras vezes não. Positiva não, né? Negativa, mas para a pessoa é um objetivo. Então, existem estudos que dizem que as pessoas, elas emitem sinais, tá? Mas eu pesquisei bastante também e vi que alguns casos não tem.
mas a maioria tem. Então, o que acontece? A pessoa solta algumas falas que geralmente as pessoas acham que ela está querendo chamar atenção. Eu já conversei com pessoas, sabe, pessoalmente, ela falando, ai, meu irmão falou isso, ela quer ficar chamando atenção, e por dentro falei, meu Deus, né? E aí eu trouxe para ela essa informação, na verdade, é um grito de socorro, mas ela não consegue se abrir, por quê? O pensamento suicida é uma prova da própria pessoa de fracasso, de que ela não está dando conta de resolver os seus problemas, sabe? Então, assim, é um fracasso tão grande, é tão vergonhoso nessa sociedade que só exige sucesso, né? Que você seja sempre o melhor, que a pessoa ela se cala. Então, ela vai dando sequência a esses sentimentos até ela cometer o ato. Qual é a estatística de suicídio? Eu sei que tem a cada não sei quantos minutos alguém comete suicídio. Como é que é essa estatística? Na verdade, a cada 40 segundos no mundo uma pessoa comete suicídio. Devido às últimas edições pela ciência, porque eles vão sempre atualizando os dados, 300 milhões de pessoas têm depressão no mundo e 800 mil por ano cometem suicídio. Então veja como essas pessoas estão desamparadas, né? E acabei não falando quais são essas frases que a pessoa solta. É assim, ai, nossa, se eu morresse seria tão melhor para resolver meus problemas. E a gente não dá atenção para isso, é só uma fala. Mas a verdade tem toda uma representação de dor. Ou, por exemplo, tem um caso que é muito triste, é uma amiga, ela até quis entender comigo o que é o pensamento suicida, que dor é essa. Porque o irmão dizia para ela, uma hora eu vou me jogar embaixo de um caminhão. E ele morreu de acidente de caminhão. E a mãe disse que é acidente de caminhão. Ela falou, Bárbara, eu sei que ele se jogou embaixo do caminhão, porque ele me disse. Mas também ela não sabia que essa fala representava alguma coisa. Entende? Então, para a pessoa chegar nesse nível de gravidade, o que ela pensa dentro dela é que ela é incapaz, que ela, inclusive, é um estorvo para as outras pessoas, porque ela se sente muito inútil, sabe? É uma sensação, assim, de desamparo. E no meu caso, eu cheguei numa sensação de autodesamparo. Isso antes do teu pensamento suicida. Então, assim, eu já estava meio que me abandonando, sabe? Só que como o pensamento suicida me assustou, porque eu sempre fui muito alegre, eu cortei esse processo. Mas a pessoa que está vivendo isso, essa sensação de autoabandono, para ela é natural da sequência todos esses sentimentos e chegar até o pensamento suicida, ou melhor, chegar até o ato de cometer o suicídio. Então, essas falas, quando a gente escuta de alguém dizendo, é um resumo de tudo que ela está vivendo em X palavras. Ai, que triste que é, né? Porque você não sabe o que pode estar passando na cabeça dessa pessoa. E depressão, a gente sabe que não é frescura, é uma coisa muito séria e que a gente precisa estar atento, porque a qualquer momento essa depressão que parecia tão leve, era só um momento, não. Ela está enraizada de uma tal forma que ela leva a atitudes como essa, não é? Exatamente, sim. Além da depressão, tem o transtorno bipolar, o uso de álcool e drogas. Esses são os índices que completam os 97% de quem tenta o suicídio. Síndrome do pânico não entra nessa estatística. Pelos dados que eu peguei do OMS, não. A síndrome do pânico, dentro do que eu conheço, até porque eu não tenho ainda formação na psicologia, mas meu pai já vivenciou, a pessoa ela acha que ela está morrendo, mas na hora que ela vai no hospital, não está acontecendo nada, absolutamente nada, é só uma crise de ansiedade, né? Mas assim, na minha opinião, a crise de pânico está demonstrando que tem algo de errado na estrutura como essa pessoa está vivendo a sua vida. Então, buscar ajuda também é extremamente fundamental para que ela volte a ter o equilíbrio da sua rotina, para que esses episódios não desencadeiem, né? Agora, Bárbara, a pandemia desencadeou mais ainda essa situação? Com certeza. Com certeza. Teve agravantes, sim. Que coisa de louco, né? E aí, faixa etária? A gente sabe que muitos jovens cometem isso. Aliás, eu recebi aqui alunos da escola Ciro de Barros, onde um jovem de 15 anos cometeu suicídio. E aí eles vieram aqui contar como que aquilo abalou a escola. Que eles nunca perceberam nada, que ele era um cara bom, um cara extrovertido, e de repente ele tirou a sua própria vida. Então, isso abalou a moçada a tal ponto deles estarem, acho que terminou já, mas fizeram um trabalho em cima disso, toda a escola participou, quer dizer, serviu de alerta, mas que alerta duro, né? Existe uma estatística que da idade de 15 a 29 anos, a segunda causa de morte é o suicídio.
a primeira acidente de carro. Então é um índice já muito grave para idades muito jovens. Mas eu conversei com uma garota que tinha 11 anos, e ela já tinha tido episódio de depressão, aí os pais ficaram sabendo, ela comunicou, mas ela passou por tanto preconceito que, por exemplo, uma tia falava assim: ah, vai para a igreja, isso é falta de Deus. E esse preconceito é engraçado quando você conversa com pessoas que já entenderam que Deus, na verdade, ele auxilia no processo de cura. Sim. Mas não é que Deus não está presente na vida da pessoa. Na verdade, ela só está vivendo uma fase muito difícil. E como existe essa mudança na química cerebral, não tem muito controle, né? Então ela tem que só procurar ajuda. Que existe um tratamento, o psiquiatra vai dar uma medicação, enfim. E então ela ficou assim muito envergonhada, muito chateada com 11 anos de idade. E ela estava tendo novos episódios. Ela falou para mim que ela não queria contar para os pais não ficarem preocupados. Então veja, provavelmente esse garoto de 15 anos, talvez não tenha nenhuma vez comunicado aos pais, mas foi sofrendo essa dor sozinho, com o mesmo preconceito. Eu vou falar que eu estou me sentindo um fracassado, eu vou falar que a minha vida não está dando certo. Então ele vai na mesma questão até o ato suicida. Eu conheço também uma menina de 15 anos que ela teve depressão, mas ela comunicou à mãe, ela fez tratamento e ficou tudo bem. É óbvio que o tratamento tem um tempo para ajustar a medicação, não é simples, né? Mas o fato de saber que existe um remédio é maravilhoso. Quando ela ajustou a minha medicação, a psiquiatra, o pensamento suicida ele desapareceu. Então, a hora que a gente escuta uma informação desse nível, a gente vê, tem muita solução, né? Só que tem que ter a paciência, assim, de você vai ter colaterais com medicação, então precisa retornar ao psiquiatra, questionar as colaterais, não desistir do tratamento, tem pessoas que desistem, não pode parar de tomar medicação por conta própria. Ah, eu tô bem, vou parar. E aí, então volta tudo de novo, né? Eu saí no ano passado na TV Rede Século XXI e foi um episódio assim muito muito triste para eu ouvir. Eles colocaram uma mulher ao vivo e ela estava desesperada, que a filha dela tinha voltado a ter vários sintomas e um deles era esquizofrenia, então uma coisa bem complicada, e era uma adolescente. E aí ela perguntou por que ela está tendo isso de novo se ela foi medicada. E aí eu arrisquei perguntar, ela interrompeu a medicação? Sim, ela interrompeu, 1 ano sem tomar e voltou tudo de novo. Né? Então, nesse caso, ela interrompeu por conta própria, porém, e é isso que dói no coração, ela tinha muitos colaterais. Né? Então, é aquela sensação assim, como é que eu vou lidar melhor com esses dois lados? Então, eu sempre brinco nas minhas palestras que o psiquiatra está ali para isso. Eu brinco assim, ele tem que rebolar para ele achar a melhor medicação adequada para o paciente, mas muitas vezes o paciente não se coloca para o psiquiatra. Né? Eu os coloco algumas vezes, mas eu lembro que qualquer sintoma que eu tinha, eu ia e reclamava, porque o que adianta você estar sendo tratado e tem muita gente que fica sonolento o dia inteiro, abobado o dia inteiro, por exemplo. Não tem qualidade de vida, né? Então, realmente, e por isso que eu disse que existe um tempo de adaptação onde a pessoa precisa acreditar que é possível com que ela tenha uma medicação adequada para ela, e o psiquiatra está ali para isso. Pois é, que assunto difícil de ser tratado, né? E você está levantando essa bandeira, porque com as suas palestras você vai alertando as pessoas, né? E chamando a atenção para que os familiares fiquem atentos, porque muitas vezes você não percebe, como foi o caso dessa moça que eu citei, e quando vai ver já era, já cometeu o ato e aí não tem mais jeito. Esse Setembro Amarelo, ele tem esse objetivo, né, de chamar atenção, de alertar as pessoas para problemas desse gênero. Como é que você vê esse momento hoje? O Setembro Amarelo tem tido uma atuação ou ainda as pessoas não se dão conta do problema que estão sofrendo? O Setembro Amarelo deixou mais aberta a palavra suicídio. Por exemplo, nas minhas redes sociais, eu percebi que se eu falava de suicídio fora de setembro, as pessoas elas se assustavam. Então, eu usava o termo contando a minha história, que eu senti o desejo de desistir da minha própria vida, ou seja, até o termo tem que ser adequado. No setembro, não. No setembro, as pessoas já estão, as empresas colocam, né, o lacinho amarelo no computador, uma bexiguinha com uma mensagem positiva. Algumas, como são as que eu participei, fazem palestras. Então, elas têm até uma responsabilidade social, né, de comunicar isso para a equipe. Então, eu acho que o Setembro Amarelo ele tá tendo movimentos. Mas, por exemplo, se eu fosse dar uma palestra para pessoas físicas, fosse, por exemplo, eu sugerir um ingresso, que as pessoas viessem, eu imagino que teria poucas pessoas. Por quê? Eu até estava conversando com um dono de um teatro, né? Eu falei para ele, poderia dar palestra aí, só que realmente as pessoas são convidadas. Um jeito de você conseguir trazer as pessoas sem que elas se sintam expostas, que eu sou a bandeirinha, eu tô com depressão, tô com pensamento suicida, e é óbvio que ela não vá, sugerir assim, como é que você pode ajudar alguém que tem depressão?
Você sabe como ajudar seu amigo? Você sabia que tal pessoa pode estar tendo sintomas suicidas e você não sabe como ajudar? Dessa forma fica mais fácil você chamar as pessoas para irem, entende? Então, o preconceito está ainda muito presente, porque se a pessoa não quer ir numa palestra desse nível, como convidada, né, ela mesma por conta, é porque ela ainda acredita que depressão é fraqueza, depressão é frescura, suicídio está associado a uma pessoa fraca, não uma pessoa que está doente. Então, mostra ainda quantos tabus a gente tem que vencer em relação à questão do suicídio. E quando isso acontece, né, na comunidade onde está inserido, próximo da onde está, é uma comoção, né? Todo mundo, nossa, você viu, né? Teve na rua que eu morava, muitos anos atrás, um rapaz se enforcou numa dependência que tinha no fundo da casa, pôs a corda lá e pendurou. E aí você fala, meu Deus, né? Por que ele cometeu isso? Quer dizer, por quê? Porque tá com esses problemas todos latentes aí no seu psique, e aí uma hora ele desencadeia e faz, não é? Augusto Cury tem uma frase que é assim, que eu acho fantástico. Augusto Cury é um psiquiatra, é um escritor muito famoso, né? E ele diz assim, que a pessoa não quer tirar a sua vida, ela quer matar a sua dor. E aí ele, sabe, é aquela frase assim que fecha redondinho. Não quer tirar a sua vida, quer matar a sua dor. Só que o jeito que a pessoa vê de matar a sua dor é como? Tirando a sua vida. Então ela interrompe o ciclo da sua história porque ela quer matar a dor. Porque ela não sabe que tem uma outra forma de lidar com essa dor, que seria o tratamento. Psiquiatra e muitas vezes com o psicólogo. O psiquiatra vai encaminhar conforme for o caso. A gente precisa quebrar aqueles paradigmas de que, não tô louco, psiquiatra tá louco, para que eu vou lá? Psicólogo? Não, não preciso de psicólogo. E precisa, né? Precisa, esses profissionais estão aí, a medicação só avança, só melhora, para que você tenha bons resultados, não é isso? Exato. Eu tenho mesmo, estou tendo contato com o avanço das medicações, sim. Inclusive, quando eu levei minha mãe ao psiquiatra, a médica deu dizendo, olha, que os colaterais são bem menores do que, por exemplo, os que eu tinha na minha medicação. Então, realmente, está tendo avanço, né? E a função do psicólogo é que ele possa auxiliar a pessoa a trabalhar as causas daquele transtorno. Então, por exemplo, uma das minhas causas era a fadiga, porque o meu filho não dormia, ele acordava muitas vezes. Então, o estresse crônico muda a química cerebral. Então, a primeira coisa que o psiquiatra disse foi: para de acordar de madrugada. Ou seja, passa a bola para o seu marido. Mas nós acordávamos juntos, né? Então, ele teve que assumir a madrugada e eu comecei a dormir. Então, isso já foi o primeiro indício de trazer qualidade de vida e ter condições de começar a melhorar o quê? O meu emocional. A medicação tirou o pensamento suicida, deu um ânimo, é a função da medicação, dá um pouco de energia para a pessoa. E quando eu fui na terapia, não só ela trabalhou essa questão, ela trabalhou muito a questão que isso era muito presente em mim, da culpa, da autocobrança. Eu queria ser aquela mãe maravilhosa, eu estava sempre estressada, eu estava sempre nervosa. Mas a cobrança era tão doentia, desculpa o termo, mas era uma cobrança tão exagerada, e apesar que depois eu fui descobrir que a culpa exagerada faz parte dos sintomas, mas como aquilo já fazia parte de mim, na terapia nós trabalhamos muito essa questão. Ou seja, hoje eu aprendi a me amar como eu sou, com os meus defeitos e qualidades. Eu me senti insuficiente. Quantas pessoas se sentem insuficientes nessa sociedade, que só exige que a gente se dê bem o tempo todo. Quando naquela fase que o meu filho não adormecia, eu lidei com os meus piores modelos ali de posturas, né? Eu só via minhas dificuldades, minhas fraquezas, minhas vulnerabilidades. Eu me achava uma pessoa horrível. E hoje eu vejo que aquela fase só mostrou as minhas dificuldades, mas eu sou excelente, brilhante em outras situações. Então, quando a psicóloga trouxe isso em mente para mim, eu consegui me ver como um ser integral, um ser íntegro que tem essas duas características, qualidades e defeitos. E eu sempre digo nas minhas palestras, você é seu melhor amigo? Se você é seu melhor amigo é porque você compreendeu, então, que você é imperfeito e você acolhe as suas falhas. E aí, numa dessas palestras, ele foi incrível, fui na faculdade. A menina mostrou assim para mim, tá no meu Instagram, um monte de cicatriz enorme, assim, nos 2 punhos. E a hora que ela viu o braço, tá aqui, ó, eu sou a minha melhor amiga. Uma tatuagem. Então aquilo foi tão marcante para mim, porque isso é como eu entendi toda a minha história, isso foi como a terapia me trouxe respostas. Eu vi que ela vivendo outra circunstância, procurou ajuda, compreendeu da mesma forma que eu, né? Ou seja, se eu sou minha melhor amiga, eu não vou fazer o pior para mim. Eu vou buscar formas
de como tentar resolver as minhas questões. Só que tem que olhar para fora. E a questão do Setembro Amarelo é o quê? Fale, procure ajuda, ou seja, não fique dentro. Porque dentro, qual era a opção que ela tinha? Tentar o suicídio. Então, a hora que ela foi buscar para fora, ela viu que existem outras possibilidades. E uma delas foi uma reeducação, que é: eu quero ser minha melhor amiga, eu sou minha melhor amiga. No Entende? seu caso, você só teve o pensamento, mas você não teve nenhuma tentativa. Não. Ainda bem, né? Nossa, nem me fale. Eu lembro que quando eu tive o pensamento, eu liguei pro meu marido, tava com o bebezinho no colo, foi horrível. E o bebezinho era o meu sonho, né? Então, eu tava com o bebezinho no colo e pensando como é que eu posso resolver meus problemas, afinal eu não consigo resolver nenhum. E o pensamento veio, a solução é me matar. Simples assim, eu nunca na minha vida tinha tido isso. Então eu liguei para ele desesperada, ele falou, eu falei, eu não quero ficar sozinha. Eu me assustei com aquilo, entende? Mas porque eu tinha aquele histórico de ser sempre alegre e divertida. Mas cada pessoa tem um perfil emocional. Então algumas vezes as pessoas têm o sentimento, acham que é normal e continua. Eu falo que dá ninho para esse pensamento e então ele vai prosseguindo na vida da pessoa. Quando a pessoa consegue se abrir, você falando aí, agora eu lembrei de um outro fato que uma mãe me contou. O filho morava fora, estava estudando fora, sempre teve uma vida maravilhosa, né? Tudo do bom e do melhor, estudou nos melhores colégios, tinha passado numa universidade boa e foi morar fora. E esse rapaz chegou no momento, e a gente, quando os filhos moram fora, você não sabe o dia a dia deles, né? Eu também passei por isso, eu não sabia o que acontecia. E aí esse filho liga para a mãe e diz assim: eu vou pular da sacada. A mãe falou: pelo amor de Deus, não faça isso. Foi conversando, disse que pegaram o carro e foram embora para a cidade que ele estava morando, tinha algum tempinho, e trouxeram o moleque de volta para casa. Então, imagina o que, que ele estava passando, o que estava, né, para ele querer ter, para ele ter esse pensamento, né? Ou a faculdade não estava sendo legal, ou ele estava sofrendo bullying, ou não era aquilo que ele queria e ele não queria contar para os pais. Porque na minha casa não aconteceu, ele não ficou depressivo assim, desse estado. Mas também foi embora muito cedo, foi morar numa república com muita gente, e aí começou a fazer uso de cerveja, que não era o hábito aqui, né? Mas você está num grupo lá, você entra no esquema. Até o momento em que a gente viu que não ia formar, estava numa excelente faculdade, mas as coisas foram enrolando, enrolando. Aí eu dei o checkmate, falei, junta suas coisas e vem embora. Acabou o seu tempo. Aí veio, ele ficou meio depressivo, né? Dentro de casa, não conversava pouco, porque ficou envergonhado de toda a situação. Mas a gente reverteu, né? Terminou o seu curso por aqui mesmo, trabalha, tem a sua vida hoje. Mas poderia ter acontecido algo mais sério se a gente não tivesse tomado uma atitude. Com certeza. Já se envolver com drogas e tudo isso também tem essa sequência, né? Se a Com pessoa se vicia certeza. em drogas, a vida dela acaba, Porque, né? de repente, puxa, eu fui incapaz. Eles investiram em mim, eu fui incapaz, não é? Tem esse sentimento da culpa que pode gerar outras coisas, não é? Com certeza. É o que eu sempre digo, para mim, eu sei que a minha depressão foi esse estresse crônico, mas o meu coração, na minha alma, o que mudou foi como eu lido com situações de estresse. Eu não deixo mais o estresse se tornar crônico. Naquela época, eu poderia ter procurado ajuda, mas eu tinha preconceito de babá, porque falavam muitas coisas ruins de babá. Babá falando mal de outra babá, e eu ficava assustada. Então, de repente, eu comprei como eu tinha que resolver tudo. Hoje não, hoje eu já tem até no Instagram, eu adoro essa frase assim, são 3 perguntas. Você procura ajuda quando você chegou ao limite, quando você excedeu o seu limite, ou você não procura ajuda porque você tem que dar conta? Essas 3 frases representam o meu aprendizado em como lidar com o estresse. Ou seja, para não deixar ele se tornar crônico. Então hoje eu sou uma outra pessoa, lido de forma totalmente diferente com isso. E a gente pode ter uma recaída na depressão? Pode. Pode, principalmente pessoas que não fizeram a terapia ou que fizeram por um período curto. Tem pessoas que desistem porque a terapia ela acaba mexendo com as nossas dores, com os nossos traumas, porque a função é que ela ressignifique tudo isso, mas ela vai acabar acessando a dor primeiro, né? Então existe um conflito interno. Mas as pessoas, se elas vão e terminam o tratamento, é difícil que ela tenha uma recaída por aquele motivo em específico, né? Mas se a pessoa não faz, aí realmente a chance é muito maior.
É um assunto muito, muito sério. E ao mesmo tempo que a depressão causa tudo isso, né, e pode levar ao suicídio, que é o tema do nosso bate-papo hoje, é que todo mundo fique alerta. Pai, mãe, tio, amigo, vizinho, fique alerta. De repente, a qualquer sinal meio estranho, tenta ajudar, tenta falar, tenta conversar, tenta mostrar, tenta dar o caminho. Sabe que aqui na igreja, no centro pastoral, que tinha um grupo que era Amor Exigente. O Amor Exigente era para familiares de dependentes químicos, né? Para que eles saibam lidar com a situação. O grupo acabou, sabe por quê? Porque as pessoas não vinham. E vai falar para mim que acabou o problema? Não, tá cheio, só que as pessoas não querem ajuda, né? O grupo acabou. E o grupo acabou. Eu conversei com a minha professora da faculdade, querendo entender um pouco mais sobre o CAPS. E aí, então ela conversou com uma aluna, e a aluna mandou uma mensagem. A aluna falou o seguinte: quando as pessoas percebem que começam a melhorar, elas desaparecem do CAPS. E o CAPS tem uma infinidade de atividades para que essa pessoa, sabe, vá melhorando a cada passo, vai incluindo atividade física, tem grupos de terapia, as pessoas realmente desaparecem. Então, são recursos oferecidos que nem sempre são utilizados. Gratuitos, né? As pessoas vinham Gratuitos. aqui com a maior boa vontade, preparavam o encontro uma vez na semana e a gente chamou aqui várias vezes e ele acabou. E ele acabou. Acabou por falta de frequência. As pessoas não vinham mais, e aí, um, dois, e aí a coisa não se sustenta. Mas falar para mim que não tem problema. Olha, hoje de manhã a gente viu um caso aí, nem sei o que levou a isso, mas você olha, tá cheio de morador de rua, cheio de pessoas, eles chamam de nóia, né? Porque usa droga e fica né, naquela coisa assim. Ontem, a hora que eu desci da missa, tinha um senhor na rodoviária, então eu falei, meu marido, meu Deus do céu, como será que a gente poderia ajudar? Né? Ele estava sentado no chão, falando sozinho, e ficou frio de noite, ele tinha uma blusa, jogou nas pernas, mas ali, agora, a prefeitura tem um serviço para levá-los para o abrigo, mas a maioria não quer ir. Então eles preferem ficar na rua, porque na rua ele tem a pinga, na rua ele tem a droga, e no abrigo ele não tem. E hoje de manhã, a notícia que está correndo aí que um deles caiu no córrego, perto da rodoviária. Está chovendo, então o volume de água é maior. Eles estavam esperando aqui atrás da prefeitura, porque isso passa por debaixo. Então, olha a situação. O que será que levou esse camarada a fazer isso? Foi a droga? Foi a pinga? Ou foi um momento como esse que nós estamos falando aqui agora? Eu me questiono muito sobre isso. Eu tenho um sonho de poder entrevistar essas pessoas, para que eu possa realmente entender, porque o que eu entendo de um mendigo, minha opinião só, é que ele desistiu do convívio social, não desistiu dele, porque ele não tirou sua vida, mas ele desistiu do convívio social. Por quê? Né? É essa questão que realmente me incomoda muito, e eu quase nessa pandemia fui atrás disso, mas ainda eu falei, acho que eu não estou tão preparada, acho que a psicologia vai me dar um pouco mais de bagagem para compreender melhor. Bárbara, eu tenho uma pessoa que morou na rua que hoje está no Recanto dos Velhinhos. E eu conversei com ele. Aí ele me disse que a mulher morreu e ele ficou transtornado, não tinha filho, não tinha nada, ele abandonou a casa e veio para a rua. Ele falou: a rua é cruel. Eu falei: e a bebida? É inevitável. A gente usa a bebida porque é inevitável. Mas eu sofri muito medo. Ele falou: eu tinha medo da rua. Eu procurava sobreviver, eu limpava a calçada, tirava o matinho, olhava os carros para ter um dinheirinho, né? Ele falou, mas a noite era terrível. Passei frio, fome e muito medo. Aí ele teve uma doença, né? Precisou amputar um dos dedos do pé, ficou 13 dias na Santa Casa e teve alta. E aí a alta vai para onde? Vai para a rua. Perde tudo que tinha sido feito. E aí então foi encaminhado para o Recanto. Ele é um jovem idoso, porque ele tem 65 anos, em comparação com os outros que estão lá. Mas ele falou: a minha vida mudou. Eu só saio daqui se um dia me mandarem embora. Eu tenho cama para dormir, eu tenho comida, eu posso sair de vez em quando que eles nos levam. Meu único problema é que eu não posso sair sozinho, ele falou, mas eu posso sair acompanhado. Então aqui é a bênção de Deus. Esse foi recuperado. Nossa, que coisa linda.
Nossa, que coisa incrível, gente. E você vê, né? Ele saiu de casa porque a mulher faleceu. Então ele entrou realmente numa depressão profunda e a escolha dele foi A rua. sair daquele ambiente onde lembrava tudo. E, nossa, é isso que eu me questiono, sabe? Por que a pessoa sai de casa? Porque a gente fala assim, né? Por exemplo, tem um caso, né? Ah, a pessoa ela é super. O pai, né, empresário, tem muito dinheiro e o filho vai para a rua. E aí, então ele tenta tirar o filho da rua, colocar no tratamento, mas o filho volta para a rua. Só que aí ele chegou o momento que o pai falou assim: eu não vou mais dar dinheiro então. O filho escolheu ficar na rua, porque toda vez que o pai tenta reabilitar, a pessoa volta. Então aqui a gente tem um entendimento de uma escolha, eu só não sei quais foram as bases aí emocionais que justificaram isso, né? Mas olha o caso desse senhor. O que eu imagino que deve ter muita dor por trás daquele que escolhe ficar na Com rua. certeza. Ó, nós temos uma ouvinte aqui, ela é muito legal, porque ela mora em Atlanta, nos Estados Unidos, mas familiar aqui, e ela participa do rádio de uma forma muito especial. É a Geisa. Ela diz assim: o acesso à internet, celular e vida virtual também leva a certos problemas e comentários desnecessários para dentro da casa, dia e noite, 7 dias da semana. Antigamente, você saía da escola, os problemas. Eu perdi aqui, eu abri aqui, eu abri. Os problemas ficavam lá. Saía do trabalho e o estresse ficava lá. Ia para casa, a opinião de ninguém ia junto. Temos que também ser educados em como lidar com esse novo mundo e aprender que é ok se desconectar e que temos o direito de descansar. Porque hoje é isso mesmo que ela está dizendo aqui. Eu tenho uma assessoria de imprensa. Sexta-feira teve uma inauguração. Eu cheguei em casa, estava cansado, falei, não vou fazer isso hoje. Aí no sábado, eu já vi que outros já tinham colocado, e eu sou assessora de imprensa. Eu sentei no computador e andei bala, já pus, né? Onde eu preciso sentar aqui um pouquinho. Hoje não. Hoje é domingo, hoje você não vai fazer nada. Eu acabei não fazendo. Mas a gente não desconecta. É verdade. Esse problema da rede social, quando eu fiz a palestra na Câmara, o senhor veio me procurar no final e ele falou: Bárbara, você precisa falar da rede social. Ele falou. Eu até falei para ele: minha palestra aqui foi até um certo momento, né? Porque a palestra dura 1 hora, eu fiz 20 minutos. Mas ele falou, ele sabe quando você vê que ele implorava, toque nesse assunto? Então, é Geisa. Geisa. O que a Geisa falou que faz todo sentido, porque o preconceito, ele está sempre sendo derrubado em cima da gente através das redes. Então, por exemplo, nossa, que mulher linda, olha aquele corpo. Ah, eu tenho que disfarçar minha barriga, porque eu tenho barriguinha. Nossa, olha aquelas roupas. Imagina, eu não posso comprar aquelas roupas, são muito caras. E a hora que você vai ver a vida daquela pessoa que está por trás da telinha, não é nada daquilo. Só que o que a gente vê, que vai de imediato para o nosso cérebro, é aquela situação que a gente está vendo. Sim. Então, como é o tempo todo, a gente não consegue quebrar essa realidade e falar, não, isso aqui é só como se fosse a novela, o filme. É muito mais difícil Todo quando tem mundo a rede. bonito, todo mundo bem vestido, tudo dá certo na vida deles, né? Exato. Mas na vida real. Ó, você tocou num assunto bem interessante, porque quando a gente está em público, e eu aqui agora, antes eu vinha no rádio, ninguém nem sabia quem eu era, né? Era a minha voz só. Hoje não, tem câmera para todo lado. Então, mas não dá para ir no cabeleireiro todo dia, não dá para fazer maquiagem todo dia. Então, a Roseli é essa daqui que está aqui, é aqui e fora daqui, né? Não tem essa história de, ai, maquiagem, ai, vamos fazer o cabelo. Não, é isso aqui, gente. Eu uso a minha voz aqui, a minha imagem, ela é consequência da minha voz, não é? Sim, com certeza. Sei uma das coisas que eu prego, eu tenho outras palestras também, que é a importância de você ser você mesmo. Primeira coisa é você se aceitar como é. E eu acho que isso já tira, até, por exemplo, da rede social, muitas questões. Só que isso é um processo tão profundo que não é simples, não é muitas vezes você com você mesmo. Eu precisei do intermédio do psicólogo devido àquelas outras questões. E eu aprendi, então, a desenvolver esse amor próprio e me aceitar como sou. Então, quando vem essas pressões externas, eu já não olho com aqueles olhos de desespero, de que, nossa, eu não consigo ser assim, não consigo ser assado. Porque, como eu citei aqui, eu olho, mas eu sou excelente nisso, eu sou excelente naquilo. Eu deixo isso muito claro para o meu filho. Ele não gosta de jogar futebol. Porque ele não é bom no futebol. Simples assim. Então, ele não vai ficar toda hora se expondo a perder. Então, quando alguém é muito bom, eu falo, tá vendo, filho, essa é a habilidade dele. Mas qual é a sua habilidade? Ah, a sua habilidade é assim, assim, assado. Ou seja, começar a entender que não dá pra gente ter tudo ao mesmo tempo. Até porque se você for ver na rede, cada um tá defendendo uma coisa. Uma tá falando da roupa, outra tá falando do corpo. Nem sempre tá todo mundo com tudo. A não ser que seja o trabalho dela.
Que se o trabalho dela for realmente corpo, que a gente vê na televisão, né? A mulher faz todo dia academia, ela tem uma dieta super balanceada, ela passa fome, ela paga um preço para isso. Então a gente não vê esses outros lados, né? A Sim. gente tem como ir na academia todo dia, é impossível. Ou, enfim, tem que reajustar toda uma rotina. A mulher está lá o dia todo em função disso. Né? E a gente não tem muita clareza disso, a hora que a gente está vendo uma imagem na rede social. E principalmente, né, porque você vê também, elas vão lá, quer aumentar o seio, quer aumentar o bumbum, e quer tirar aqui. Às vezes até briga com o médico, tem os programas lá, né? Outras exageradamente gordas, né, que também, por conta disso, de depressão e tudo mais, algum fato na infância, come, desconta na comida. Mas eu acho assim, vamos ter uma cabeça mais centrada. Qualquer problema, procura ajuda. E não é só na questão da depressão. Eu tive um problema sério de saúde, mas eu busquei ajuda e eu saí dele, né? Fiz o tratamento, fiz a cirurgia e tem gente que nem sabe que eu passei por isso. Eu vim aqui muitas vezes, eu tinha um dreno, né? E aí eu não podia. O rapaz estava fazendo o programa para mim, precisou parar. E aí eu ainda não tinha tirado o dreno. E falei, agora, né? Eu pus o dreno dentro de uma sacolinha, meu marido me trouxe na porta, subi, fiz o programa e veio me buscar de novo, fui para casa. Sabe? A gente pode fazer um monte de coisa. A cabeça, o médico falou para mim, como é que tá a cabeça? Falei, ótimo. Ele falou, então 90% da sua cura está na cabeça. E é isso, não é? Exatamente. Exatamente. É aquele ponto que você falou do psicólogo, né, que a pessoa acha que ela é louca. É tão triste a gente ouvir isso, porque, ainda mais eu que estou estudando, o psicólogo, ele auxilia em tantas questões. Tem países, eu não me lembro o nome agora, que é obrigatório a terapia sempre, até a pessoa morrer. Ou seja, e uma pessoa me contou, achei o máximo, a pessoa, ela programa a sua aposentadoria com o psicólogo. Ela programa como ela vai ter a vida dela porque a gente sabe que existe muita crise pós-aposentadoria. Programa como vai ser a sua situação pós-aposentadoria. A terapia permite com que você organize a sua vida, porque tem alguém ali formado, especializado, para te auxiliar a você estar desenhando a sua vida ou se conhecendo melhor, tirando padrões negativos, trazendo para você o entendimento daquilo, te auxiliando a se transformar. E quem é que não quer estar cada vez melhor consigo mesmo? A terapia, ela traz isso. Né? Então é tão diferente de achar que é louco, porque é óbvio, né? A gente sabe que na nossa história, né? Com certeza no início, se existe esse preconceito, veio de algum lugar. Só que isso não acontece mais. E outra, então eu vou falar que eu sou louca porque eu fui no psiquiatra? Não. Eu tive uma doença. Né? Então esse louco, ele nem existe mais, nem faz mais sentido. Né? São só problemas emocionais e tudo Só bem. cuidado com a sua vida. Tem uma psicóloga que vem aqui, a gente brinca, ela fala assim, que o corpo é morada da alma, então vamos cuidar bem dele, né? Então vamos cuidar. Olha, foi um prazer muito grande ter você aqui. Você palestrante, como é que é? Como que as pessoas te acham? De repente, uma empresa, alguém que queira uma palestra sua? Eu estou no Instagram como Bárbara Rinco, escritora. Apesar do livro ainda não estar pronto, mas foi a primeira iniciativa, foi o livro, né? No LinkedIn é Bárbara Rinco, no YouTube é Bárbara Rinco também. Setembro Amarelo, né, acaba se limitando, vamos dizer assim, a esse tema, né, da prevenção ao suicídio, e é onde eu acho que a minha história tem, assim, uma repercussão fantástica, mas eu também trabalho com essas questões do que eu aprendi na terapia. Então, existe uma palestra sobre amor próprio, né, e eu a uso em relação ao burnout, que o burnout, pelo menos na experiência que eu tive, a gente trabalha porque a gente quer se sentir amado. Mas esse amor não vai vir da empresa, esse amor tem que vir do amor próprio. Então, existe vamos dizer assim, essa descompensação que hoje é até responsabilidade da empresa. Então, a palestra sobre amor próprio para burnout, ela se torna muito interessante para que a empresa esteja, através de mim, trazendo elementos para o seu funcionário compreender que a vida não é só a empresa, que tem outros elementos, enfim. E também tem a palestra do mês das mulheres, que eu falo sobre a importância da mulher ter esse autocuidado e reconhecer através dos seus sentimentos quais são as necessidades que ela tem. Se você olha de verdade, com o olho aberto no seu sentimento e reconhece a necessidade, você faz mudança. Só que a gente só aprende a viver no automático e por embaixo do tapete as nossas dores, nossos incômodos, e a vida não muda. E isso também auxilia a pessoa a ter depressão, isso também auxilia a pessoa a ter uma vida mais triste do que uma vida mais realizada. O que eu estou vivendo aqui hoje não é fácil,
Porque para estar aqui hoje, eu já trabalhei muito lá no cantinho, no meu escritório, mas é um sonho, então vale a pena pagar o preço. Com certeza. É melhor do que a pessoa viver a vida no automático e ter aquela vida morna, e chega no fim da vida, a vida não teve aquele brilho, porque ela não foi atrás dos sonhos dela, ela não foi atrás de concretizar os seus projetos. Então, todas as minhas palestras, elas entram nesse tema da realização dos sonhos. Muito bem, quem sabe a gente pode ter outros papos para frente. É o mês que vem, já que tem essa para as mulheres aí, mas é uma boa oportunidade, né? Com certeza. Bárbara, obrigada, viu, por esse momento, foi muito bom, agradeço demais e até a próxima, então, né? Muito obrigada, de coração, agradeço imensamente essa oportunidade. Obrigada.